trouxe a Bíblia aí, abre por gentileza no livro de Abacuque, capítulo 3. Fica depois de Jeremias, de Lamentações, depois de Daniel. Amém? Livro de Abacuque. A menina tá me atrapalhando. Livro de Abacuque, capítulo 3. E o versículo 18. Que diz assim a palavra do Senhor: Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Oremos. Pai nosso, grandioso Deus e Pai amado, louvado seja o teu santo nome nesta noite mais uma vez. Te damos honra e glória, Senhor Deus, por mais uma noite que estamos aqui na tua presença. Que nesta noite nós venhamos se alegrar na tua presença, Senhor. Embora o que aconteça, o que nós viemos perder, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Que nós viemos estar lá alegres, Senhor Deus, seja em qualquer momento, momento difícil, momento doloroso, seja lá uma perda, Senhor, mas a alegria coloca e sempre esteja dentro do nosso coração. Assim te peço, usa-me como instrumento nas tuas mãos para glorificar o teu santo e poderoso nome. Tudo isso te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, irmãos. Esse versículo que a gente leu, isso foi uma oração em forma de cântico pelo profeta Abacuque. E eu só quero aqui tão somente me deter em apenas 3 versículos. Abacuque, a gente não tem o registro de sua personalidade, não fala a Bíblia, não tem registro aqui da sua parentela, do seu parentesco, mas nós sabemos que ele escreveu este livro contendo apenas 3 capítulos. E o nome Abacuque é um nome hebraico, ele significa aquele que abraça. Você já foi abraçado por Deus? Como é bom, não é? Deus, ele dá um abraço, e estou falando isso no espírito, que você se sente amado, você sente o conforto do Senhor, aí bem pertinho de você, você sente aquela alegria. E a gente pode dividir esse livro de Abacuque em 2 partes, o capítulo 1 e o capítulo 2, ele tão somente está proferindo as palavras do nosso Senhor Deus, para ajudar. E a gente observa que no capítulo 1, o título fala assim: a iniquidade de Judá. Então era uma sentença que Deus estaria dando a Judá, aquela cidade, porque a sua iniquidade era grande, estava demais. Só que Deus iria agora tomar uma providência, iria se acertar com aquela cidade. Então, a gente observa que Deus, ele vai tomar esta conta, pedir essas contas, mas no meio dessa cidade perversa, do mundo perverso, existem cristãos piedosos, cristãos tementes ao Senhor, que também vai sofrer uma consequência, mas com uma diferença: a gente vai conter ainda em nosso coração a alegria de Deus. Pode estar tudo ruim, dando errado, Deus pode tomar providência contra uma cidade pecadora, mas o coração do justo, ele vai permanecer alegre no Senhor Jesus. A alegria, ela permanece. Por isso que a gente vê que pessoas falam: como é que tu tem essa alegria toda, o mundo desse jeito?
a família aí é desgarrada e tu permanece com esse sorriso no rosto, porque a Bíblia diz, Abacuque proferiu, eu todavia me alegrarei no Senhor. Então se a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então se o Senhor tem alegria, Ele é essa qualidade de alegre, a gente vai estar fortificado pelo Senhor. Quando estamos fracos, nós somos fortes, porque o Senhor está alegre. O Senhor, claro que o Espírito Santo, Ele sente as nossas fraquezas, porque Ele também geme com gemidos inexprimíveis. Ele vai junto do Pai e roga por nós. É Ele que nos guia, é Ele que nos conduz, é Ele que dá o toque da alegria. E quando a gente tem essa alegria, irmãos, a gente tem força para servir ao Senhor. Embora que está tudo ruim, mas a gente consegue forças para ir à casa do Senhor. Nós conseguimos forças para ler uma Bíblia. Nós adquirimos força para orar, para fazer alguma coisa no lado espiritual, porque o Senhor está alegre. Então a alegria do Senhor é a minha e a tua força. O inimigo, ele tenta tirar o teu brilho, tirar o teu sorriso, mas não dê esse gosto a ele. Tenha alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor produz força. Então essa força está dentro de você. Só que o ser humano, ele é cheio de limitações. A gente chega um momento que a gente entristece, a gente quer parar. Mas o Senhor, Ele contempla o nosso coração, e naquele momento que a gente está prestes a parar, a se entregar os pontos, o Senhor coloca alegria no nosso coração. É interessante isso. Está tudo dando errado, tudo dando ruim, Deus tomando providência ali, tomando providência aqui, mas você está lá sorrindo, confiando tão somente no Senhor. Quem te vê diz que você é louco, que você é uma louca, mas ninguém sabe que a alegria do Senhor está dentro do teu coração. Alguém te chama de feio, desajeitado, tu não sabe falar direito, é para tirar a tua alegria. Olha para Ele e sorre. Olha para Ele, tão somente sorri, porque a alegria do Senhor vai me dar força para enfrentar tudo isso. Mas o Senhor, Ele vai agora acertar conta com a cidade de Judá. Só que o Senhor resolveu usar Abacuque para proferir essas palavras. E ele profere 5 ais. Eu quero ler com vocês somente os primeiros versículos. Abacuque aí no capítulo 2 e o versículo 6. A gente vai ver o primeiro ai. Versículo 6, que diz assim: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Isso aqui é o primeiro ai. O povo estava fazendo isso aqui. O segundo, versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Judá estava fazendo isso. O terceiro ai, no versículo 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Quarto ai, capítulo 15, versículo 15, versículo 15: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Veja só que absurdo. O povo de Judá estava fazendo isso. Era um povo malicioso, dava bebida para ver as vergonhas do próximo. E o quinto ai está no versículo 19. Diz assim: ai daquele que diz à madeira: acorda,
E a pedra muda, desperta pelo o ídolo. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Então, essas palavras foram proferidas para ajudar. E o Senhor iria suscitar uma certa vingança. E Deus ali iria usar os caldeus, iria permitir que os caldeus invadissem a Judá. Então isso seria o acerto de contas, porque aquela cidade estava em um pecado muito sério. Assim como Nínive, Deus levantou o profeta, mas o profeta fugiu, mas depois Deus foi lá, enviou um grande peixe e o profeta foi lá para aquela cidade chamada Nínive, porque o pecado subiu até as narinas do Senhor. Então aqui era a mesma coisa. E esses caldeus eram um povo impetuoso, era um povo perverso, era um povo terrível. Então Deus iria permitir que esse povo atacasse em Judá. Iria ser muito complicado. Mas só que em Judá não só tinha gente perversa, também tinha judeus piedosos ali. Homens de Deus, homens que temiam o Senhor, mas por estarem naquela cidade, a consequência iria para todos. Mas só que os judeus piedosos era diferente, iria ter uma consolação. Deus iria guardar eles. Deus iria prover na vida deles. A gente observa que o mundo corre em crise, mas eu não sei o que é crise. E sei que existe uma consequência, mas quem dá o nosso alimento é o nosso Deus. Quem cuida da gente é o nosso Deus. Quem dá sombra para você descansar é Deus. Você já agradeceu pelo ar, pelo teu almoço que você comeu? É Deus que sustenta você. É Deus que sustenta. Você come e faz 3 refeições por dia? É Deus que faz isso. Você tem veste, tem um calçado? É Deus que faz isso. Está vendo essa água? É o Senhor que sustenta o seu povo. Mas o acerto de conta de Deus não vai ser retirado. Ele vai vir com tudo mesmo. Porque Ele vai acertar conta com a cidade que é perversa, com as pessoas que estão profanando o seu nome, até mesmo o seu santuário, usando as coisas de Deus erradas. Estão sujando as coisas de Deus. É muito sério isso. Então observa que para os judeus piedosos existe uma consolação. Sabe quem é esse judeu piedoso hoje? É eu e você, irmãos. Existe uma consolação para mim e para você. O mundo pode estar aí chorando, gritando, sofrendo, mas Deus te consola. O trato de Deus para contigo é diferente do mundo. O mundo geme e chora, mas a gente está aqui, a gente sabe que é sofrimento, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas Deus dá o consolo, Deus dá a força para você chegar até o fim. Você pode até cambalear, foi atingido na perna, mas Deus te levanta. Isso eu olho como a graça de Deus estendida na minha e na tua vida. Porque Deus, Ele é fiel para com a gente. Deus, Ele cuida da gente em todos os tempos. Sejam tempos maus ou tempos bons. Deus, Ele sempre cuida da gente. Aí no capítulo 3 de Abacuque, ele diz que aqui a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E agora a gente vai começar a focar nos versículos 17. Então essa mensagem é para mim hoje, é para você hoje que se encontra aqui. Porque ele diz assim na sua palavra, nessa oração, porque ele sabia que Deus iria pegar pesado com o seu povo, e ele sabia que Deus ia tocar na finança, Deus ia fechar Deus ia fechar as portas, Deus ia fazer com que aquela cidade pagasse o preço, que ela sofresse, que ela se humilhasse, que ela gemesse para se consertar. Mas na cidade tinha homens e mulheres que pertenciam a Deus. E Deus trata eles diferente com a sua palavra, porque a palavra de Deus é o meu teu alimento. E ele diz no versículo 17 assim: ainda
que a figueira não floresça. Sabe o que ele estava dizendo? Que na cidade tinha figueira. Essa figueira, ela tem muitos ramos, muitos galhos. E ela dá o seu fruto, que é o figo. Mas essa figueira é uma árvore muito frondosa. O que é isso? Muito cheia de folha. E é com tanta da folha que assim faz uma sombra muito agradável. Então aquelas pessoas que estão fugindo do sol iriam para debaixo da figueira. Fazer o que lá? Descansar. Tem uma mensagem de Natanael que o Senhor também disse que viu ele debaixo de uma figueira. Está compreendendo isso? Quando alguém corria do sol ou corria até mesmo de Deus, se esconder debaixo de uma figueira, porque o deserto queima, o deserto é sol, o deserto é prova, o sol é escaldante, mas sempre tem uma figueira e ele se coloca debaixo. É como quem diz: encontrei o meu refúgio. Mas Abacuque está dizendo: as figueiras vão ser cortadas, não vai ter sombra, o sol vai castigar esse povo. Mas ele está dizendo: mas se não tiver figueira, eu, todavia, no Senhor, eu me alegro. Não tem figueira, mas eu estou alegre. Ele está dizendo: se tiver sol, eu me alegro, eu agradeço a Deus. Se tiver sombra, se não tiver, eu agradeço a Deus do mesmo jeito. Agradeço a Deus, irmãos. De vez em quando eu chego em casa, só que eu não falo assim de um tipo, não é murmurando, mas as donas de casa que sabem fazer, que preparam um galinha guisada, de vez em quando elas erram a mão. É verdade ou não é? De vez em quando até o molho passa, não sei, o tempero está um mais gosto, né? Aí minha mãe disse para mim: David, aí, gostou da galinha? Eu disse: mãe, não está muito boa não. A senhora errou um pouquinho a mão aí, mas tem que se alegrar no Senhor Jesus. Aí eu como e disse: não está muito bom não, mãe. Quando a gente morde ela, sinto o gosto do tempero aí, tá muito. Aí então eu errei a mão. Mas eu pensando, pastor, direitinho: Senhor, obrigado, porque tem tantas pessoas que querem comer uma galinha dessa nesse momento e não tem. Chegou em casa, tinha um pão doce de 2 qualidades. Ela comprou para experimentar. Eu disse: mãe, esse pão doce aqui não está muito bom não. Mas depois, na mesma hora, eu senti. E pelo Espírito disse: Senhor, obrigado pelo pão que eu tenho. Porque quantas pessoas querem comer um pãozinho desse, mas não tem? Eu tenho. Então, a alegria do Senhor é nossa força, irmãos. Se você observar, Deus cuida de você, não te falta nada. Pode ser que você é necessitado de uma coisa aqui, outra aqui, mas o importante é o céu, é viver. Abraão olhou para o céu, Moisés olhou para o céu. Estão compreendendo isso? Ainda que não tenha, que a figueira não floresça, não faça sombra, se for só, eu todavia me alegro no Senhor. Aí ele continua dizendo: nem haja fruto na vide. Deus iria tocar na prosperidade daquele povo. A videira, irmãos, a videira, ela produz o que? Uva. E a uva é muito gostosa. É uma bebida, né? Quando se extrai ali, faz aquele líquido, o vinho. E esse vinho, ele é simbólico na Bíblia, ele tem vários sentidos. Pode ser alegria, pode ser o sangue do Senhor Jesus no cálice da Santa Ceia, né? Lá naquela festa, esse vinho simbolizava a alegria. Esse vinho também simboliza a vida, nova aliança em Cristo Jesus. Mas só que nesse sentido aqui era prosperidade. Deus iria tocar na prosperidade daquele povo. O povo não estava sabendo agradecer a Deus. Eles estavam pecando, estavam fazendo tudo desordenado. E a gente olha para o nosso vizinho que não é crente, e você vê ele prosperando, tendo coisa, e você diz: Senhor, por que fulano prospera e eu não? Já pensou isso?
Eu já contei muitas vezes aqui, pastor, que tinha alguém que tinha um computador e disse: meu Deus, esse menino vai estragar. Eu que estou aqui lutando, servo de Deus, não tenho? Mas não demorou muito não, né? Deus me abriu minha porta de emprego, hoje eu tenho. Tá vendo como é as coisas? Mas a gente fica olhando o próximo, né? Mas eles têm. Deus dá chance, Deus dá oportunidade, mas eles estragam. Então o povo aqui estava estragando. Deus iria cortar, iria dar um aperto. Mas para os judeus piedosos, tem consolação e tem alegria. Mesmo sem a árvore, mesmo sem a vide, porque a vide era prosperidade, era uma planta ali. Aquela fruta era tão valiosa naquele... Ainda é valioso, vale muito. Para você ter uma ideia, tem pessoas que se formam como degustador de vinho. Fazem faculdades e eles ganham uma nota boa aí só para degustar o vinho, né? E quando ele toma, ele consegue discernir os tons, as notas, como é que está aquele gosto. É incrível isso. Então se tem um estudo e se ganha dinheiro com isso. Era a produção de Judá. Então o Senhor iria tocar na prosperidade daquele povo. E Abacuque estava tão agradecido a Deus e disse: Deus, olha, é como se ele dissesse assim: nem haja fruto na vide, mas todavia eu vou me alegrar. Se tem uva, eu me alegro. Se não tem, eu me alegro. Jó também passou por isso. Deus permitiu que o capeta tocasse em tudo. Chegou a mulher: abandona o teu Deus e morre. Ele disse: não. Se Deus me abençoou, eu estava servindo a Ele. E se Deus tirou, eu vou continuar servindo a Ele. Do mesmo jeito. Porque é isso, irmão, é a alegria que a gente tem. Quando a gente tem alegria, a gente não cria desculpa. A gente não coloca mil dificuldades. Mas a gente, por ser humano, a gente faz isso. Mas aos poucos, peça a Deus para te libertar e dar o gozo e a alegria para você servir a Deus num tempo ruim, num tempo da tribulação, no tempo de aperto. Deus vai te dar força, Deus vai te dar alegria, Deus vai te dar essa consolação para a tua vida. Ele estava dizendo isso, era a oração de Abacuque. E ele continua dizendo: o produto, eu vou dizer, e o produto da oliveira minta. Ajuntando a oliveira aqui, naquele tempo, sabe o que é isso que significa, associando uma coisa com a uva com a oliveira? Riqueza. Ele estava dizendo: Deus vai tocar na riqueza do povo. O povo tem, mas não está sabendo usar. Está entendendo? O povo é rico, o povo tem dinheiro, mas não sabe usar. O povo está em pecado, o povo está em iniquidade. E eu vou apertar esse povo e vou tocar. E aqui ele fala: o produto da oliveira minta. A oliveira, ela dá os seus frutos. Se lembra do azeite? É através dela. Quando ela está no seu estado silvestre, ela não tem tanto valor. Sabe por quê? Porque ela é pequena. Incrível isso. Como é que se tira, irmão, o fruto da oliveira, da oliva? Ou você bate nela e ela cai, ou senão você chacoalha ela e ela cai. Mas para que esse fruto vir andar em abundância e ser melhor, ter mais valor, sabe o que se faz? Tira um galho dele e coloca um galho de outra árvore. Bom mesmo. Enxerta. Você já ouviu falar em enxerto? Quando se pega uma árvore, um galho de uma árvore e coloca na outra, enxerta ali. E ela produz com mais abundância. Então isso aqui é um valor tremendo. Esse óleo, essa oliva aqui, essa oliveira, se extrair, faz o óleo. Esse óleo naquele tempo era usado para quê? Para oferta. Deus recebia isso como oferta. Naquele tempo, a sua madeira também era utilizada. Então era a riqueza daquele povo. O óleo para a santa unção se fazia com essa árvore aqui. É incrível isso. O povo tinha tudo, mas não sabia usar. O povo tinha tudo e não estava nem aí, olha. Estava brincando. Mas a Bíblia diz para a gente: é melhor uma casa com um pouquinho tendo alegria do que uma casa farta
de carnes e contendas. Até no pouco a gente tem alegria, irmãos. Tem muita gente que tem muito, mas a casa é de contenda, é de briga. Mas a gente tem pouco e temos alegria. Tem pessoas que têm mansão, carro do ano. A gente tem uma casinha simples, mas tem alegre. O povo tem aquela cama, irmão, que gira, que é um retrocesso do corte chique, né? Com aqueles linhos do Egito. A gente tem uma cama daquela box, dorme tão feliz, irmão. É incrível isso. O povo usa ar-condicionado para casa, tudo bem, pode usar. Acho que usa ventilador muita vez, tac, 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 e dorme feliz. Sonha que só, sonha que nem um bebê, não é? Ele está dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Se o Senhor tocar na riqueza, eu me alegrarei no Senhor Jesus. É incrível o nosso Deus. Você, como um judeu piedoso, se referindo aos tempos de hoje, no meio dessa geração, você é consolado, você tem a alegria, você ainda sente a presença de Deus, o Espírito Santo, você ainda sente Deus operar na tua vida. É incrível isso. É muito interessante. Esse óleo também que é extraído, a gente se lembra lá em Mateus, se eu não me engano é 25, fala sobre a parábola das 10 virgens. E o óleo produz o que? Luz. Que aquelas mulheres tinham aquelas lâmpadas e colocavam o azeite. Então o azeite, ele tem-se vários benefícios, e o Senhor iria tocar no fruto, iria cortar a riqueza desse povo, porque o povo não está sabendo valorizar. É como o pastor diz: quando ninguém está no aperto, ninguém vem para a igreja, ninguém glorifica, ninguém faz nada. Mas quando está no aperto, pastor, olha para mim, culto de libertação enche. Olha, pastor, coloca aqui, expulsa o mal daqui, né? Mas é assim mesmo. Mas se você continuar no teu lugar, tu vai ter sempre a tua alegria, tu vai ter sempre a tua força. Que esse povo se converta e saiba mais agradar a Deus, saiba mais agradecer a Deus pela riqueza que Deus dá, irmãos. É assim. E a gente é um povo diferente. E ele continuando: e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Continua falando de riqueza. Sabe quem era Jó? Homem rico. A Bíblia menciona ele como o homem mais rico do Oriente naquela época. Ele tinha vários gados, bois, jumentos, ele tinha tudo. Abraão, Ló, eram homens, pastores que tinham gados muito, e ele esteve até contenda com uns pastores de um com o outro, porque o gado era muito, então era a riqueza. Isso representa a riqueza, e Deus vai tocar na avareza de muita gente, porque tem gente que pega a Deus e faz de dinheiro. Mas, irmão, essa palavra por de fora eu vou colocar para aqui para dentro, porque a gente muitas vezes somos os mais pirangueiros quando é para a obra do Senhor. É o sim ou não? Sim. Não vou generalizar, não vou fazer isso, mas muitos é sim. Quando é para Deus, se prende. É assim mesmo. Então a gente é um povo diferente. Nós temos que ter alegria e prazer de agradar ao nosso Deus com o pouco que temos. E ele está dizendo: se as ovelhas forem arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gato, ele diz mais uma vez: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Amém?